Uma coisa muito interessante que eu notei nesses últimos 3 dias usando o Threads, que eu nunca fui muito de usar o Twitter, o Facebook, pra gerar engajamento e comentar. Eu utilizo o canal do YouTube, o LinkedIn pra coisas mais sérias, pra conversar contigo, que nem me falaram pra olhar pra câmera, então agora eu tô olhando como se eu estivesse olhando pra ti. E pra mim é muito estranho olhar pra uma câmera como se eu estivesse falando com várias pessoas. A gente fala com uma câmera e na realidade ela pode transmitir pra diversas milhares, milhões, bilhões de pessoas. Então a gente tem que olhar pra câmera. E não tô usando aplicativo de inteligência artificial para que você olhe pro meu olho. Não, tanto que o olho da inteligência artificial fica bem estranho. Fica um olho azul, verde. Mas a questão é o seguinte: no Threads, eu consegui um engajamento de 500 mil de pessoas em 2 dias. Eu mostrei num vídeo passado, tá até numa print do meu LinkedIn. 500 mil pessoas, 500 mil. E eu notei que no Threads o que mais engaja é porcaria. Postei foto do meu pé, postei foto. Falei algumas coisas, pensamentos, aleatórios mesmo, sem filtro nenhum, como eu tô falando contigo aqui. Engraçado, no Threads já teve repost, já teve gente me seguindo, já aconteceu muita coisa em pouquíssimo tempo. Esse é o poder do mundo VUCA. E no YouTube, no LinkedIn é uma coisa morna. No LinkedIn tu tens executivos, tu tens diretores, tu tens gestores, tu tens estagiários, analistas. Então tu tens que modular a tua voz para cada um deles. Por exemplo, quando eu faço esse vídeo aqui, eu quero falar para um diretor, eu quero falar para um gestor, eu quero falar para um analista sênior, alguém mais de tomada de decisão, por exemplo. Já no YouTube é a mesma coisa. E no YouTube eu não coloquei thumb com a boca aberta, eu não coloquei thumb com clickbait. Eu coloquei apenas eu falando o que eu penso da melhor forma possível e de conceitos talvez mais abstratos, porque assim, eu realmente me dei conta nos últimos dias, assim, nas últimas horas de que realmente é real. Quer criar uma casca, quer criar resiliência, de fato, assim, e a gente tem que entender quem que tá nos criticando, né? Quem que tá criticando a gente, é alguém que já construiu alguma coisa ou é alguém que realmente tá só apertando vários botões e falando no automático. Eu percebi uma dualidade muito grande dentro do Threads. Muita gente realmente curtindo o conteúdo, compartilhando, comentando, engajando demais e não sou marqueteiro, mas eu gosto muito do tema, acompanho bastante, vou atrás de especialistas, eu gosto do tema marketing. Na realidade, eu gosto do tema empreendedorismo no geral, no tema... o único tema que, na realidade, não me fascina tanto, porque é difícil, e eu tenho que estudar, é contabilidade de empresas, entender o que é EBITDA, que eu sei que existe, lá, que é o famoso Lágida, e assim, as questões econômicas envolvidas do negócio, o índice de lucratividade, poder fazer um macro no VBA, fazer um VBA ali dentro do Excel. Eu sei que existem essas funções, eu sei que existe o Power BI que dá para fazer gráfico, já fiz gráfico no Power BI, mas eu sou o cara que gosta de pensar no todo e e construir um pouquinho das partes e colocar especialistas para tocarem as suas próprias, para que possam focar nas suas próprias especialidades e me passar relatórios e me passar seus pontos para que eu possa, olha, beleza, com base nesse dado, com base na tua expertise, na tua visão, é isso. Não, tem algum outra. Vou pensar, vou analisar isso, vou passar por exemplo, para um mentor, para um conselho consultivo. Daí, dentro desse conselho consultivo, além disso, eu quero analisar o que eles têm para me falar em relação à visão do mercado, em relação ao restante e analisar o contexto dos stakeholders, o contexto dos shareholders, porque você tem todo uma análise para se fazer, né? E isso é muito, muito interessante no mundo do B2B, em que as compras, quanto mais um produto custa, por exemplo, mais a venda ela é complexa. Não no sentido, até vender um apartamento é complexo,
Mas hoje tá ficando cada vez menos complicado fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, transações de milhões, bilhões, transações realmente, vamos supor que seja uma licitação de venda de gasolina ou diesel para o tanque de guerra do exército brasileiro, por exemplo. É um processo que demora. Já tem os seus fornecedores, mas quanto mais maior o valor, mais maior é a aproximação que você vai ter que fazer. Maior vai ser o lobby, maior vai ser... E maior vai ser o tempo também. Maior vai ser o tempo também. A não ser que tu tenhas já uma... Mesmo que tu tenhas uma fanbase muito grande, tu sejas muito conhecido no mercado, de qualquer forma, quando tu tá entre os tubarões, tu estás entre os caras que tem muito cacife e poucos caciques também, porque a gente tem a tendência do poder e do dinheiro realmente, poder e dinheiro, né? Do poder político, capital social e capital econômico, você ter uma migração para o topo dos 3%. E um feedback bem legal que eu recebi foi, cara, não critica os 3%. Não no fato de ameaça, nem nada do gênero, mas de fato, assim, de, cara, pensa o que tu pode receber e entender deles, já que tu não estás naquele momento especificamente falando. E aí vão em outros níveis de consciência, até quando eu peguei realmente firme nesses últimos 6 meses para estudar governança, administração, direito, não estudei tudo de tudo, mas das coisas que eu analisei, de que eu fui atrás, estudar lógica, estudar a língua portuguesa, estudar auditoria, ir atrás desses assuntos, é como se tu tirastes um véu tu tiraste um véu da ignorância. Realmente, assim, realmente tirar um véu da ignorância é excelente, porque tu consegues, mesmo com uma... Independentemente da idade, tu consegue realmente tirar o véu, mas quanto mais novo tu és, mais fácil é de fazer com que tu aproveites a plasticidade do teu cérebro. E por isso que, por exemplo, as crianças, quanto mais jovens, mais elas conseguem aprender coisas muito facilmente. Por exemplo, aprender uma nova língua criança. Eu aprendi inglês eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade. A mãe colocou lá no cursinho e tal. E tive uma boa base. Agora, se eu quisesse, por exemplo, pra mim não foi fácil ter que aprender raciocínio lógico de fato, tabela verdade, estudar sobre matrizes, fazer um determinante. Matemática realmente básica de ensino médio, pra mim, foi bem penoso. E se eu tivesse aprendido de fato na época da escola, não tivesse ficado jogando videogame, eu talvez estaria em outra situação hoje, mas de qualquer forma eu acho legal compartilhar contigo, porque independentemente da idade, tu vai ter, e outra, se tu não mudares o teu comportamento, se tu ficar sempre no mesmo comportamento, tu vai sempre ter o mesmo resultado. Ou tu muda de meio e continua com os mesmos comportamentos, ou tu vai ter que mudar o comportamento no mesmo meio. Não tem, assim, outra... Porque, por exemplo, eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei a fazer coisas diferentes que eu não estava acostumado a fazer, claro, com ajuda, conversas e tudo mais. Mas eu sou um cara muito da experiência, eu consigo aprender muito rápido com bases empíricas. Eu não curto ficar muito analisando dado, não é do meu feitio. Eu gosto bastante de fazer acontecer, de try and error, né? De testar, validar, iterar e lançar. E por isso que eu ainda até então não fiz um MBA, não fiz um mestrado, não acho que eu esteja no tempo para isso. Primeiro porque MBA, na minha visão, alguém que está no operacional, alguém que esteja no... Legal para conhecimento, mas eu acho que, na minha opinião, para um MBA valer a pena tem que ter sido pago pela tua empresa. Pela empresa que tu trabalhas, para te dar um sponsorship, para te dar um patrocínio, para que, poxa, a gente quer te formar um executivo, a gente quer te formar tal coisa, aí sim, aí é muito legal. Mas do contrário, assim, nada contra quem queira fazer MBA e realmente quer estudar, é muito importante estudar, muito legal estudar, mas tu pode pegar lá os livros de MBA e estudar. Claro, tu não vais fazer os contatos, aí vai do networking, né? Então, assim, eu acho que na internet tu consegues fazer networking muito mais barato, lançar um vídeo, mostrar a cara, falar o que tu pensas de forma... Claro, tem lugares e lugares. Se tu for no Threads, pode falar de qualquer jeito.
E botar um limite, né, cara? Aqui no Threads a minha vida é privada, eu tô brincando, deixando isso bem claro. E aqui no LinkedIn, não. Aqui no LinkedIn é algo profissional. Aqui no LinkedIn, claro, profissional, eu acho que dá pra fazer uma brincadeira ou outra, tal. Porque realmente tem personalidades diferentes de pessoas para pessoas. E indústrias de pessoas com pessoas diferentes. Se for uma indústria, por exemplo, farmacêutica, ficar na zoeira, um CEO ficar ali na zoeira não vai passar uma boa mensagem para o mercado, porque você tem regulamentações, você tem diversos atores ali envolvidos, então o cara tem que tomar muito cuidado. Mas olha, se tu és de uma... sei lá, algo que não tenha tanta regulamentação, ou algo que tu tá começando uma marca pessoal tua, mas tu tens que deixar isso bem delimitado. Olha, pessoal, esse é o Matheus que está falando, tem um canal no YouTube, que está conversando aqui com o mercado, que está conversando aqui com as pessoas, que está fazendo networking, quer conhecer novas oportunidades, colocou o seu currículo ali no Sobre Mim no LinkedIn em inglês, porque eu botei tudo em inglês, porque eu quero me conectar com empresas americanas, ou empresários americanos, pessoas que falam inglês, primeiro, para poder treinar, e segundo, para, de fato, expandir o meu horizonte, minha visão de mundo. E tudo é estratégia nesse sentido. Eu coloquei tudo em inglês, eu compartilho os meus pensamentos em português, mas eu posso muito bem colocar, por exemplo, uma legenda em inglês. E para que as pessoas que não estão nesse pool, para que as pessoas que estão nesse pool do meu target, da minha persona, do meu público-alvo, de fato, vejam, engajem, comentem, compartilhem, mandem no privado pro seu colega, pro seu amigo, para que possam, de fato, poxa, olha só o que esse rapaz, o que esse moleque, o que tu quiseres dizer, né? O que esse cara tá falando, uma visão realmente diferente, ou uma visão que eu não tinha visto antes. Então, acho que esse é o ponto. Tu delimitares muito bem onde tu estás e qual a mensagem que tu queres passar e como que tu queres engajar. Por exemplo, se tu fizeres um marketing muito sério no Threads, no Twitter, pela minha experiência empírica, no Threads principalmente, de conseguir em 2 dias 500 mil de engajamento, isso não me gerou nada. Assim, é só métrica de vaidade, não me gerou lucratividade nesse coorte, nessa sessão temporal. Mas eu consegui entender que, de fato, tem que ser uma coisa mais leve, uma coisa mais da brincadeira, uma coisa até mesmo dual, sabe? No sentido de ser mais caricato, que engajamento gera mais engajamento, que vai gerando engajamento, e é aquele engajamento porco, sabe? O engajamento no sentido de, não porco, mas no B2B, vamos supor que se fizeres essa mesma coisa, não sei se vende. Um marketing de um fast food é bem diferente de um marketing de uma indústria, de um marketing de uma multinacional que tem ação listada na Nasdaq ou no S&P 500. E deixar isso bem delimitado. Uma coisa que eu gosto realmente de pensar é que eu sou jovem, então eu posso testar. E de forma, se tu também não fores tão jovem, acho que se tu estás num momento da carreira que, poxa, tô estagnado, quero mudar, e a gente vai mudar. A vida, ela é cíclica, ela não é uma linha reta, ela é uma senoide, né? Uma senoide. E nesse sentido de ser a senoide, por exemplo, eu entrei na administração pública lá na UDESC porque eu queria ser político profissional e vi que naquele momento não era o que os planos realmente divinos ou que tu queiras chamar aí, mas pra mim é Deus. Realmente não era esse o propósito que ele tinha pra mim. E o meu propósito, realmente, já falaram pra mim que eu não acho que eu tenha dom de comunicação, eu realmente eu acho que eu tenho cara de pau e não tenho tanta noção. Mas é isso que eu quero deixar de mensagem pra ti. Te posiciona, vai aparecer e as críticas vão vir, mas não se deixar bater e continuar a remar, e continuar a nadar, de fato não é, até me arrepia, mas continuar a nadar não de forma vazia, mas realmente seguir o conselho da Dory, do peixinho. Porque quando tu nadas, tu continuas a nadar, tu vais encontrar alguma coisa.